Olá, artistas! No vídeo de hoje eu vou trazer um review completo dessa linha Pablo da Caran d'Ache, que sinceramente são um dos meus lápis favoritos e eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. No vídeo anterior eu fiz um unboxing dessa caixa maravilhosa de madeira. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele linkado no final desse vídeo para você assistir depois. Agora roda a vinheta e bora pro review! Vamos então testar as principais características dos Pablos. Eu gosto sempre de fazer essa análise, essa comparação, para a gente entender quais que são as principais características mesmo do lápis, para na hora que a gente vai pintar já entender um pouco como é que eles funcionam. Então, basicamente, os Pablos, eles são lápis um pouco mais secos, só que bem pigmentados. Essa caixa da Caran d'Ache ela não vem com nenhuma especificação, por assim dizer, mas as características técnicas dele eu já falei lá no vídeo de unboxing sobre a questão da madeira, pigmento, essas coisas assim. E aqui a gente vai ver realmente na prática. Eu não sou muito de olhar muito para a teoria da questão da composição dos lápis, porque eu realmente gosto de entender como é que eles funcionam na prática. Aqui eu já usei os Pablos algumas vezes nos meus trabalhos, já não é o meu primeiro contato. Agora com o set completo de 120 cores, dá para ter uma ideia melhor, né, de que forma a gente pode trabalhar com eles nas pinturas. Os Pablos têm uma linha muito interessante, uma gama muito interessante de cores, e inclusive eu vou preencher esse color chart aqui com vocês, de uma forma meio acelerada até, para que não fique muito demorado, mas primeiro a gente vai fazer essa análise das características, tá? Então, primeiro ponto, pigmentação. Vou dar um pequeno zoom aqui para que vocês consigam ver melhor o que eu vou fazendo. Então tá, pigmentação. Vou pegar aqui como base um marrom, tá? Esse papel que eu tô usando aqui é um papel com pouca textura. E aqui, já na primeira passada, eu vejo que ele é um lápis bem pigmentado. Como eu já falei outras vezes, ele lembra um pouco o Polychromos, só que ele é um pouco mais macio. Então, para quem gosta de um lápis mais seco, com uma certa maciez, ficou um pouco contraditório isso, né? Mas assim, ele é um lápis que ele tem bastante pigmento, ele é um lápis macio, só que ele não é aquele lápis igual os lápis da Derwent, por exemplo, que às vezes se derretem, sabe? Que nem o Drawing. Eu já fiz análise dos lápis da Derwent, inclusive. Se você quiser dar uma conferida, tá aqui no canal. Eles são lápis bons, mas eles são muito macios, às vezes até demais, então isso às vezes acaba atrapalhando, dependendo da arte que você faz. Então, pigmentação, eu considero que o Pablo, ele é um 10 de 10. Por quê? Ele é um lápis bem pigmentado, mas ao mesmo tempo ele não é aquele lápis que fica criando bolinhas e pigmentando de um jeito meio estranho, sabe? Ele é muito homogêneo na hora de pigmentar, isso eu acho bem bacana. Polychromos, ele já é muitas vezes pouco pigmentado, dependendo da situação. Então, claro, depende muito de lápis para lápis, né? Algumas cores não vão ser tão pigmentadas. Eu acho que de forma geral, de todos os lápis que eu peguei da Pablo, vamos ver aqui, por exemplo, um azul, tá? Pra gente avaliar a pigmentação de uma cor diferente. Ó, o azul também, super pigmentado. Isso a gente vai vendo quando for fazer o color chart, que daí eu vou passar todas as cores aqui com vocês, para vocês verem todas as cores que tem. Quem tiver paciência vai acompanhando até o final. Quem não tiver pode assistir só as primeiras cores. Mas vamos lá, pigmentação. Eu gosto muito da pigmentação do Pablo mesmo. Para mim é uma pigmentação muito boa. Agora, maciez. Como eu já falei para vocês, ele é um lápis macio, tá? Ele não é um lápis muito seco. Ele tem, pra mim, também a maciez ideal, sabe? Ele não é um lápis nem muito seco, nem macio demais a ponto de não ter firmeza, porque o que acontece? Quanto mais macio o lápis, menos resistente ele se torna, por isso que eu botei aqui maciez e resistência. Então, digamos que de uma escala de 0 a 10, a maciez dele é um 7 de 10. Só que isso é uma coisa boa, porque às vezes quanto mais macio o lápis, menos resistente ele é. Então
É bom ele ser macio até um certo ponto, desde que isso não atrapalhe a sua rigidez, né, a sua resistência. Vou pegar uma outra cor aqui, pra gente mudar um pouquinho, né? Vou pegar esse marronzinho aqui que eu tenho, que é o Cinnamon, uma cor que eu gosto bastante da Pablo também. E como ele tá bem apontado, a gente vai testar a resistência, isso é, eu vou colocar força aqui, então vamos torcer pra não quebrar, tá? Ó, colocando bastante pressão aqui, olha como ele tá, né? Vou até pegar o marrom de novo que eu tava usando pra vocês verem a diferença da pressão que eu tava colocando antes e a que tô colocando agora, ó. Bastante pressão e ele não quebra, tá? Olha só, tá muito bem pigmentado. Até essa é uma questão de se ver ali na pigmentação, né? Mas vocês estão vendo aqui. Muito, muito pigmentado e, ó, quebrou agora que eu coloquei bastante força. Claro, isso é normal, tá? O lápis quebrar. Se você tem a mão super pesada, ele vai quebrar. Mas olha agora com a ponta mais grossa, eu tô colocando bastante força e ele não quebra. Então, olha, resistência. Sinceramente, eu acho muito difícil ser mais resistente que isso, mas vou dar aqui um 9 de 10, porque, enfim, talvez tenha um lápis que são mais resistentes. Lembrando que isso aqui é uma avaliação que eu mesma tô fazendo, né, do que eu percebi. Ele não é muito macio, mas isso pra mim é uma coisa boa. E a resistência, ele é bem resistente, mas talvez o policromo seja um lápis um pouquinho mais resistente que ele. Então, por isso que eu dei um 9. Talvez o policromo seria um 10 de 10. Agora vamos testar a sobreposição. Eu vou começar aqui com uma cor mais clara, tá? Vou pegar um amarelinho pra gente fazer uma primeira camada aqui. E aí a ideia aqui da sobreposição é entender quantas camadas eu consigo sobrepor, né? Então vou fazer várias camadas mais finas. Vou escurecendo à medida que eu vou sobrepondo para entender essa sobreposição. Ó, o laranja, ele tá pigmentando bem aqui, mas se eu fosse fazer ele sozinho, né, a cor dele, obviamente, seria muito mais intensa. Essa segunda camada eu já senti que ele não pigmentou tão bem. Vou vir aqui com o vermelho agora, para fazer uma terceira camada. O vermelho, via de regra, vai pigmentar super bem, tá? O vermelho é um lápis que geralmente tem uma pigmentação muito boa. Então, terceira camada, sobrepôs bem. Vou pegar aqui agora um roxo, ou melhor, um azul. Vamos ver se ele vai sobrepor o vermelho. Claro, ele vai mesclar as cores aqui, tá? Então ele vai ficar uma cor meio estranha, vai ficar meio roxo. Mas sobrepôs. Não dá pra dizer que ele não pigmentou. Então essa aqui é a quarta camada. Vamos ver uma cor que vai se destacar um pouco agora? Vou pegar agora sim, o roxo. Ó, eu consigo perceber o roxo aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a quinta camada. Ainda tá pigmentando bem, mesmo com o papel já estando mais saturado. Eu consigo identificar o roxo aqui em cima. Então, sobreposição muito boa. Agora, acho que, né, vou vir com um marrom bem escuro aqui. Charcoal Ray. Vamos ver se ele vai escurecer. Tudo bem que a gente já tá usando cores mais escuras aqui, né? Mas ele pigmentou muito bem, não deixou nem um pouco a desejar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a sétima camada. Eu vou passar um preto pra fechar, vamos ver se o preto vai pegar bem. Ó. Preto por cima dessas cores. Ficou bem preto. Não tirou o pigmento, que acontece às vezes é ele acabar raspando. Se eu fosse fazer aqui só em cima do laranja, não muda muita coisa. Ó. Enfim, claro que a sobreposição a gente tem que também ver no dia a dia, né? Mas eu achei que a sobreposição dele é bem boa. Vou dar aqui um 9 de 10, porque talvez tenham melhores. Vamos testar agora a apagabilidade dele. Apagabilidade, no caso, com uma borracha. Vamos testar aqui algumas borrachas. Vou fazer aqui uma pressão mais leve, tá? E uma pressão mais forte. Vamos ver o que a borracha vai conseguir apagar daqui. Eu vou fazer o teste com duas borrachas que eu costumo usar, que é a Mono Zero da Tombow, que é a borracha mais fininha, e a borracha elétrica. Vamos ver se ela vai conseguir apagar isso aqui. Ó, a Mono Zero da Tombow apagou legal.
via de regra, lápis não vai ser muito apagável, tá? Mas apaga um pouquinho. Então, eu geralmente não recomendo que você use a borracha nos desenhos, só em casos extremos. E se você for usar, de preferência, use a borracha elétrica, que é o que a gente vai testar agora. Vamos ver. Ó, apagou razoavelmente bem. Aqui na pressão apagou bem também. Uma boa apagabilidade, eu diria. Sabendo que lápis não são muito apagáveis, eu vou dar aqui um 8 de 10 para apagabilidade dos pagos. Agora vamos testar aqui com o estilete, essa é uma métrica importante também, porque daí eu vou testar o branco. Deixa eu achar o branco dele aqui. Não sei se veio, mas eu acredito que sim, veio. Ó, vamos pegar o branco, fazer uma base com ele, que é como a gente costuma fazer na técnica do estilete. Eu faço uma base branca e depois eu sobreponho com uma cor mais escura. Então vou pegar aqui o nosso marrom, que a gente já estava usando. Vamos fazer aqui uma camadinha do marrom em cima do branco. E para ter uma ideia se esse branco vai funcionar bem, eu vou fazer uma camada de preto aqui em cima do marrom. Porque se ficar pigmento marrom é porque o branco não funcionou muito bem. E aí é mais ou menos nessa ideia que a gente vai verificar se o branco funciona bem para a técnica do estilete. É isso que eu quero testar aqui, porque eu uso bastante branco. Então se o lápis ele tem essa boa propriedade como base, dá para usar, substituindo o branco da luminância, por exemplo, que é um branco que eu gosto bastante. Ó, passando o estilete aqui. Esse papel é um papel com mais textura, tá? Então a gente também tem que levar isso em conta. Mas, de forma geral, é um branco que dá pra usar. Ele não é tão bom quanto o Luminance, porque ele não é tão pigmentado quanto o Luminance. Enfim, até aqui na pigmentação, que eu dei o 10 de 10, tá? Talvez ele não seria um 10, talvez ele seria um 8. Por quê? Me contradizendo totalmente agora, me perdoem. Mas assim, a pigmentação, ela depende muito do quanto que o lápis deposita pigmento no papel, tá? E o Pablo, ele não é um lápis muito pigmentado, ele é um lápis bem pigmentado, muito bom na minha percepção, que eu gostei da pigmentação, mas ele não é dos mais pigmentados. Então, por isso que talvez o 10 de 10 não seria tão adequado, porque tem lápis que são mais pigmentados, como o Luminance, por exemplo. Então, talvez ele não seria uma melhor escolha quando você vai escolher a pigmentação, tá? Claro que todas as outras coisas interferem muito. Para mim, a maciez e a resistência, elas são tão importantes quanto a pigmentação e a sobreposição também. Porque não adianta o lápis ser pigmentado, mas não dá para sobrepor. Então, ele não é um dos lápis mais pigmentados, mas para mim a pigmentação é muito boa. Só que quando a gente fala que nessa técnica do estilete, o branco principalmente, ele precisa ser um branco bem pigmentado, bem ceroso. E isso o Pablo não tem. Então, pro estilete, eu diria que ele é uma nota 6 de 10, digamos. Porque a técnica do estilete, quando a gente fala do branco, da base do branco, ela não funciona tão bem, tá? Isso não tem a ver com os lápis que estão em cima, tem mais a ver com o lápis que está embaixo, que nesse caso é o branco. Vamos analisar a mesclagem agora. Eu vou pegar duas cores bem diferentes, bem distintas, que no caso aqui vou usar o vermelho e o azul nas suas cores mais puras. E vou pegar aqui também o amarelinho, tá? Que daí a gente faz uma mesclagem legal das cores aqui. Bom, vou mesclar aqui então, começando com o amarelo, passar ele mais de leve. Vou pegar um amarelo um pouquinho mais forte. Vou vir com o vermelho agora pra gente avaliar a mesclagem dessas duas cores. Passar mais um pouquinho do amarelo aqui, pra gente mesclar melhor, ó. E agora, passando o amarelo, que a gente vai ver realmente como elas se mesclam. E olha só, mesclou bem bacana. Aqui no meio, ele resultou num laranjinha, que era a intenção. E o azul agora aqui do lado do vermelho. Onde a ideia é formar uma cor mais roxa. Ó, mesclou bem também, tá? Não dá pra dizer que não.
Só que como as cores são muito opostas, às vezes é um pouco difícil julgar. Vou pegar aqui um marrom e vou fazer a mesma coisa, só que com cores mais parecidas, vamos ver. Um marrom escuro. A mesclagem, ela vai depender muito de como você coloca a pressão da mão. Então, se você coloca muita pressão no lápis, ele não vai mesclar bem, tá? A mesclagem, ela tem muito mais a ver com a pressão que você coloca e com as camadas que você faz do que com as propriedades do lápis, na verdade. Ele tem uma mesclagem muito boa, é um lápis fácil de mesclar porque ele tem qualidade, então a mesclagem vai ser meio óbvia, digamos assim. Então, um 9 de 10, ele tem uma mesclagem realmente muito boa. Mas a mesclagem depende muito mais de você do que do próprio lápis, tá? Sinto lhe dizer, lápis não faz milagre. Bom, aqui vamos avaliar a qualidade do preto, então. O preto, ele geralmente é um lápis que é bem pigmentado, né? Por ser o preto. Mas tem lápis que são muito mais pigmentados e mais pretos. Então aqui eu vou comparar com o meu preto favorito, que é o Ivory Black. Vamos ver se ele vai chegar pertinho do Ivory Black, pelo menos. Nem sempre o lápis preto, ele precisa ser extremamente pigmentado, tá? Ele também precisa ter firmeza, então quando eu quero uma cobertura muito forte, bem escura, eu gosto de usar o Ivory Black, que é esse lápis aqui. Observem como ele tem um preto muito mais intenso e realmente é difícil chegar nesse nível de preto, tá? Então, o Pablo, se a gente coloca bastante pressão, ele fica... Olha, fica bem parecido, na verdade, tá? Olhando aqui assim pessoalmente, ele tá com uma característica bem escura mesmo. Só que eu tenho que colocar bastante pressão para que ele fique desse jeito. O Ivory Black, ele já é dessa forma, mas me surpreendi. Ele é um preto bem intenso, que dá para fazer bastante coisas escuras com ele. Ó, vou pegar aqui o preto da Polychromos para vocês terem uma ideia. Ele também é bem preto, mas ele é um pouco mais seco e não tão escuro, tá? Mas é um bom preto também. Eles são muito semelhantes, na verdade. Olha, eu diria que ele é um 9 de 10, se a gente for analisar apenas o preto. E agora, a comparação final, análise final, que seria o lápis da linha Pablo e um lápis da linha Luminance. Por que eu vou fazer essa análise aqui? Deixa eu pegar uma cor mais ou menos semelhante aqui dos dois. Vou pegar o terracota, tá? Por que essa análise é importante? Porque o Luminance é um dos meus queridinhos. É um dos lápis que eu mais gosto, que eu mais recomendo. Só que o Pablo, ele acaba muitas vezes desbancando o Luminance por causa dessa questão de resistência, maciez. E assim, não é que tenha um melhor ou pior. Eu acho que cada lápis ele tem a sua colocação no trabalho, sabe? Então, por exemplo, o Luminance ele é melhor para servir de base com estilete. Só que uma coisa que eu percebi é que os marrons da linha Pablo, eles são um pouco melhores. A linha Pablo tem algumas cores bem interessantes que os Luminances não têm. Então, eu acho que assim, os lápis eles são muito complementares entre si, tá? E tanto se você comprar o estojo dos Luminance quanto dos Pablos, você não vai estar errando, porque as duas cores são muito boas. Agora, o que eu percebo mais de diferença entre os dois, né? Vamos testar aqui um pouquinho do Pablo para ver realmente a diferença de uma cor para outra, de um pigmento para o outro. E aqui o Luminance. Olha, o Luminance, ele tem mais pigmento, mas ele é um pouco mais seco. Então, por conta disso, às vezes ele não vai pigmentar tão bem. Ele vai deixar mais espaço. Esses pontinhos brancos aqui que vocês estão vendo, o Luminance ele acaba, por ser um lápis mais pigmentado, ele deixa esses pontinhos por ele não ser um lápis tão firme. Ele é um lápis que é bem macio, mas ele tem uma propriedade diferente. O Pablo, por ser mais seco, ele tem uma pintura um pouco mais homogênea, parece. Eu creio que o Luminance ele mescle um pouco melhor, então assim, eles têm diferenças bem sutis. E eu acho que a principal delas é que o Luminance é mais pigmentado e mais macio. O Pablo, ele é menos pigmentado, mas ele é mais resistente, ele é um pouco mais rígido, também é super macio, ele aguenta muito bem a sobreposição e todas as cores dele, eu acredito que tenham essa pigmentação parecida.
O Luminance eu percebo que muitas vezes ele dá uma variada entre as cores, sabe? Então, algumas cores são boas, algumas não são. O Luminance ele é um lápis que ele tem mais resistência da cor. Ele passou por testes mais rigorosos aqui desse 6901, que eu já avaliei esse lápis aqui também, tá aqui no canal. Então, se você quiser dar uma olhada, pesquisa ali por Luiza Luminance, vai aparecer o vídeo pra você, ou olha nos vídeos do canal também. Mas de forma geral, o Luminance ele é um lápis um pouco mais profissional, digamos assim, em questão de qualidade do pigmento, tá? Ele tem mais resistência à luz. Só que o Pablo também é um lápis profissional, tá? Então, nenhum dos dois sai perdendo quanto a isso. Agora, em questão de ser melhor ou não, vai depender muito de você, do que você mais gosta, sabe? Não tem, um lápis é melhor do que o outro. Eu tô mais acostumada a usar o Luminance, então pra questão de mesclagem, muitas vezes ele é melhor. Eu acabo substituindo o Pablo, acabo substituindo o Polychromos pelo Pablo, muitas vezes, quando eu quero fazer uma camada inicial sem tanto pigmento, quando eu quero fazer um detalhamento. Então, ao meu ver, o Pablo ele vai substituir o Polychromos e não o Luminance, tá? Ele é um lápis bom para usar em conjunto ou apenas ele. Em conjunto com o Luminance ou apenas ele também vai funcionar muito bem, tá? Enfim, fiz as análises aqui que eu considerava mais importantes. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de seguir o canal para me dar uma forcinha para eu continuar produzindo os vídeos para vocês. E também de curtir esse vídeo, encaminhar, compartilhar com quem você sabe que vai gostar de ver essa review dos materiais. Agora, vamos para a parte mais relaxante, que é pintar o color chart. Eu tô aqui com o meu color chart da Pablo. Esse color chart aqui foi eu que fiz, tá? Ele não tem pronto em nenhum lugar. Mas resolvi pintar ele aqui com vocês hoje pra, enfim, mostrando as cores e também pra gente avaliar um pouco como que elas se comportam, tá? Então, vou começar aqui com o 043 Brownish Orange. Deixa eu pegar ele aqui. Eu não sei se ele vai estar na ordem, mas eu espero que sim, que vai dar uma trabalheira. Tem que selecionar um por um na minha tabela. Vou colocar aqui embaixo a minha maravilhosa prancheta da Mocho. Inclusive, se você está procurando uma prancheta de qualidade de desenho para você pintar sem dores nas costas, Mocho não tem erro, tá? Eu uso há mais de 4 anos essa marca. Recentemente, em 2024, eu troquei a minha prancheta, fiz um upgrade para esse modelo aqui, Carvalho, que é o modelo Flip Studio. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem meu cupom de desconto também para você comprar a sua. E tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é uma prancheta maravilhosa que vai te ajudar muito durante os seus trabalhos artísticos, tá? Bom, começando aqui, vou começar pelo 043. Esse vai ser um processo bem lento. E, bom, é pra você curtir aí, talvez preencher a sua também, enquanto a gente pinta juntas. Vamos lá, eu nunca fiz um vídeo assim no canal, mas espero que vocês gostem, tá? É algo mais terapia mesmo, na verdade. Pintar aqui dentro do quadradinho. Não sei se é terapêutico ou se vai me irritar, né? Mas tudo bem. Vou pintar alguns aqui pra ter essa sensação com vocês. Eu gosto sempre também de fazer um degradê. Então, nessa parte da esquerda, eu começo com a cor mais escura e aí venho diminuindo a pressão conforme eu venho para a direita. Eu sempre imprimo essa tabela num papel profissional também, tá? Porque se eu fizer no sulfite, o pigmento vai ficar diferente do que ele ficaria na folha. Então aqui eu tô pintando num Nostalgia. Ó, essa é uma cor muito legal pra gente usar em pele e partes mais rosadas do animal, como orelha, nariz, língua, muitas vezes. Mas é aquele lápis com cor de carne. Então é uma cor muito, muito boa. Brownish Orange 043. Agora vamos para o Mahogany 067. Uma cor mais avermelhada, mas também muito boa para fazer uma diferença de tonalidades com o Brownish Orange. Ele seria um Brownish Orange mais escuro, na verdade, e um pouco mais vermelho. Muito bonita essa cor. Agora, Bordeaux Red 085. Quando a gente tem essa tabela aqui, é muito mais fácil de escolher as cores, tá? Então, por exemplo, essa cor aqui é uma ótima cor para língua.
se você trabalha com retratos de animais, né? Se não para flores, enfim. É uma linda cor. Só que às vezes é difícil a gente conhecer a cor só de olhar para o lápis, né? Porque o pigmento ele vai ser diferente. Então, fazer essa tabela de cores é muito, muito bom. Eu sempre recomendo que os alunos façam, porque você entende mais o seu material. Então, num tutorial, por exemplo, se eu estou usando uma cor que você não tem, e você tem a tabela de cores, é muito mais fácil de você conseguir substituir se você tem uma tabela de cor e vai analisando o pigmento por ali. O lápis da Pablo, ele tem uma pigmentação muito homogênea. Olha como o degradê dele é fácil. Ele forma um degradê bem bonito, independente de eu pintar em movimentos circulares ou não. Muito bonita essa cor. Vamos ao India Red. Eu escrevi India, mas é India. Esse aqui ele já é mais puxado para o vermelho, mas também é uma boa cor para a língua. Uma pigmentação excelente, só que ele não é tão aplicável em animais, tá? De forma geral, animais se dão... A gente acaba usando mais, as cores mais neutras. Então esse Indian Red a gente não usaria tanto. Pode ser aplicado de vez em quando, mas via de regra cores menos saturadas a gente vai usar mais. Temos aqui o Carmine, o Dark Carmine. Deixa eu ver aqui. Dark Carmine. Essa aqui é uma cor meio estranha. Não tá pigmentando muito bem, não. Às vezes tem alguns lápis no estojo que eles não vão ser tão bons. Eles vão ter uma pigmentação um pouco estranha. Acho que esse aqui é um deles. Apesar de que essa aqui seria uma boa cor para língua. Mas eu não gostei muito da textura desse lápis. Então, quando eu coloco mais pressão nele, ele não pigmenta muito bem. Agora o Carmine. Seria um carmine, eu acredito. Esse já pigmenta um pouco melhor. Ó, esse Carmine é uma cor mais rosada, tá? Agora, Ruby Red. Engraçado que aqui começou com os rosas, né? São cores mais rosadas aqui. O vermelho ele tá em outra bandeja. Raspberry Red. Esse aqui é bem cor de tutti frutti. Aliás, vocês sabem o que significa tutti frutti? Tutti frutti é todas as frutas em italiano. Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, como é que eu não me toquei disso antes? Se você não sabia disso, talvez você vai ter a mesma reação agora. Mas é bom saber, né? Tutti frutti. Essa é uma boa cor para a língua também, tá? É uma cor que eu acabo não usando tanto, mas ele seria um substituto do salmão, do Polychromos. Muito boa essa cor. Agora vamos para Pink. Pink, na verdade, é um meio magenta. Ele é um pouquinho arroxeado, esse pink, tá? Ele é bom pra língua também. Tem línguas que são mais azuis, assim. Vou virar aqui, assim. Tem línguas que são mais puxadas pro roxo, então ele funcionaria bem. Se assemelha muito ao Pink Mother Lake da Polychromos, em questão de cor. Rose Pink agora. Olha, até agora a única cor que eu não gostei foi esse Dark Carmine. Todas muito boas, com a mesma pigmentação, mesma sensação. Esse aqui também substituiu o coral do Polychromos. Agora Salmon Pink. Vamos ver, ele é uma cor um pouquinho mais clarinha do que esse anterior. É um salmão mesmo. Ó, aqui nessa parte da lateral esquerda, né, que eu tô fazendo, eu tô escurecendo mais e deixando mais clarinho aqui, tá? Justamente pra gente saber como é que essa cor é quando ela tá mais clara e quando ela tá mais escura. Eu não recomendo que vocês pintem a tabela de vocês da mesma forma. É bom ter essa variação. Esse já puxa mais pro laranja. Apricot. Essa cor aqui eu não vejo muita utilidade nos pets. Bom, talvez para uma pelagem caramelo, onde tenha uma área muito iluminada e bem saturada, mas é um laranja clarinho, digamos assim. Ih, manchou aqui. Granite Rose, um rosa bem clarinho esse aqui. Agora, vamos mudar drasticamente a cor aqui. Light Purple. Essa cor é bem parecida com o Pink, na verdade, só que é um pouco mais escuro. Purplish Red. Tem umas cores muito bonitas que eu fico muito triste que
a gente nunca usa, sabe? Por isso que às vezes eu gosto de fazer umas coisas meio diferentes, fazer uns insetos, umas flores, sei lá. Se bem que flores eu não costumo fazer muito. Mas pra poder usar essas cores, senão eu acabo não usando nos pets, sabe? Purple. Mas, gente, sinceramente, pra mim, isso aqui de roxo não tem nada. É bem rosa essa cor aqui. E tá mais pra um magenta, então. Mais roxo? Agora sim, acho que vai vir o roxo. E é o Purple Violet. Lilac. Isso aqui seria um lilás, tá? Mas também acho que de lilás isso aqui não tem nada. Pra mim isso aqui é bem violeta. Por isso que é bom a gente sempre ir pela cor mesmo, não pelo nome. O nome engana muito nos lápis, tá? Então sempre se orientem pela cor. Que às vezes a cor em uma linha diferente é a mesma. Quer dizer, o nome é o mesmo, mas a cor é bem diferente. Vamos finalmente para a última cor dessa fileira. Aubergine. O Aubergine eu gosto para fundo de língua, a parte mais escura, mas aí eu uso o Light Aubergine da Luminance. Esse aqui já talvez seria muito roxo. Olha, dessa fileira aqui, as cores que eu mais gostei, eu diria que foram essas duas aqui de cima, que eu mais vou usar, né? E os pinks aqui do meio, e talvez o Aubergine, tá? Aplicando para animais. Mas todas as cores são muito bonitas, muito boas. Só esse Dark Carmine eu achei um pouco estranho. Mas, de forma geral, toda essa fileira aqui é muito bonita. Tem cores muito bonitas. Agora, seguindo aqui para essa segunda, a gente tem segue com os roxos, né? E com os azuis. Vou começar com o Mauve. Esse aqui pigmenta super bem. Periwinkle Blue. Também bem pigmentado. Royal Blue. Agora a gente começa aqui oficialmente os azuis. Com o azul royal. Essa é uma das cores mais bonitas. Lindo esse azul royal. É engraçado que até agora todos eles têm uma sensação de pigmento muito parecida. E isso é algo até difícil de alcançar, por enquanto, né? Mas a sensação de todos eles está sendo muito semelhante. Violet. Não entendi porque que o Violet veio depois do Royal Blue, mas tudo bem. Eu tô seguindo aqui basicamente como que os lápis estão na caixa, tá? Essa é a tabela que eu tenho aqui. Indigo Blue. Esse índigo aqui, ele é muito bom para cachorro de pelo preto, tá? Eu gosto bastante do Dark Índigo da Polychromos. E é bem parecido. Só que esse aqui puxa um pouco mais pro violeta. O Dark Índigo da Polychromos é mais puxado pro verde. Essa é uma ótima cor para quando o pelo preto ele tá com um pouco de brilho. Que daí ele fica meio azulado. Então é legal incluir uma cor como essa. Prussian Blue. Ultramarine. Light Blue. Esse Ultramarine não gostei muito da sensação do pigmento dele quando eu coloquei mais pressão. Esse aqui parece meio parecido. Sapphire Blue. Azul Safira. Ó, esse já tem uma textura que me agrada mais, sabe? Esses dois últimos, principalmente o Ultramarine, ele tinha uma textura um pouquinho estranha. Blue. Muito parecido com o azul Safira, na verdade. É praticamente igual, só é um pouquinho mais escuro e esse aqui seria o azul cor primária, acredito. Marine Blue. Bluish Gray. Vamos ver, esse aqui em tese é para ser um cinza azulado. Ele puxa mais pro cinza, só que ainda assim eu não diria que ele é um cinza, ele
É realmente um azul. Mas é uma cor bem neutra. Muito bonito esse azul. Não é um azul tão vibrante. Gentian Blue agora. Bom, acho que já deu para vocês verem bem como que as cores se comportam, elas são bem fiéis aos lápis realmente. A textura também do lápis, ele se mantém igual em todas as cores, né? Realmente fazer todo o color chart aqui com vocês ficaria um vídeo muito, muito longo. Então, eu vou parando de colorir por aqui. Até porque é algo um pouco repetitivo, né? Eu não consigo fazer isso direto. Quando eu faço os color charts, eu sempre vou fazendo e parando. Eu nunca faço tudo de uma vez. Então, realmente é um trabalho de formiguinha. E vocês não precisam fazer tudo em um dia só também, tá? Mas vale fazer mais devagar e bem feito. Esse azul aqui é muito bonito, inclusive. Ainda falta muita coisa. Deixa eu tirar do zoom aqui pra vocês verem. Ó, ainda falta muito lápis pra pintar. E aí depois, quando eu tiver com tudo isso aqui concluído, eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês e falar quais foram as minhas cores favoritas, principalmente pra pets. Terminei a fileira dos azuis agora e eu fiquei imaginando em todo momento as cores maravilhosas, as pinturas maravilhosas que são possíveis fazer com essas cores. Esses aqui são os azuis dos Pablos e, sério, uma cor mais bonita que a outra. Eu adorei esse Blue Jeans, o Sky Blue, o Light Blue também. Ele só não tem um Sky Blue mais clarinho, que seria legal pra céu, né, na verdade. Mas, enfim, dá pra misturar ele com o branco também. E essa gama aqui de azuis turquesa também achei muito, muito bonitas. Gostei muito dessas cores aqui. Agora eu vou partir pra parte dos amarelos, laranjas e aqui são os marrons. Bom, tô quase terminando aqui de preencher essa tabela e vou terminar de colorir essas últimas cores e depois vou comentar um pouquinho sobre as mais interessantes. Eu deixei mais as marrons aqui para um final, para conseguir comentar com vocês sobre elas, tá? Tem preto e branco aqui também. Eu pintei essas mais coloridas já, para não, enfim, né, para o vídeo não ficar muito longo. E aí depois eu venho comentar um pouco sobre o que eu achei de todas essas cores. Mas já adianto que eu gostei muito delas, achei elas muito bonitas, tá? Aqui a gente tem bastante cinzas, marrons, né? Eu já pintei alguns marrons aqui também, bem interessante essas cores aqui. Bom, vamos lá então. Aqui é o Slate Grey. Deixa eu achar ele aqui na minha paleta. E aí depois a gente vem com os marronzinhos. Ivory Black agora. Charcoal Grey agora. Sépia. Bistré. Agora aqui é o coco. Deixa eu ver. Vou pegar aqui alguns lápis agora que não estavam na paleta ali, porque eu tirei. Deixa eu ver. Brownish Beige, acho que vem depois. Coco aqui. Coco. Aqui já entra um pouco mais nas cores que eu já tava usando. Que são cores que eu gosto bastante. Essa cor aqui, por exemplo, é uma ótima cor pra pelo branco, tá? O coco. Não sei muito o que é coco o nome dela, né? Não parece muito cor de coco. Mas é uma ótima cor, tá? Pra pelo branco, mas pelo branco, usar uma cor escura assim, sim. Pra sombra de pelo branco, eu uso cores bem escuras às vezes. Então, essa cor aqui, por exemplo, ela tem um fundo um pouco mais violeta. Ela, digamos que seria estilo um French Grey da Luminance, pra quem conhece.
mas ela tem um fundinho mais violeta, assim. Na verdade, ela parece muito um sépia. O French Grey não é tão assim. Ela é mais pro sépia mesmo. E é uma cor muito boa, tá? Então, eu gosto dessa cor, especialmente para pelo branco. Inclusive, acredito que eu vou usar ela no poodle que eu tô fazendo agora. Não usei ainda, mas vou usar. Foi até bom que eu lembrei dela aqui. E muita coisa realmente é assim, na hora que eu vou pintando, eu vou pensando, essa cor aqui encaixaria em tal lugar. Não tem uma regra, sabe? A tabela de cores ela é importante para isso, que você vai olhar para determinada cor e vai ver, ó, essa cor aqui eu poderia usar para tal coisa. Então, dá para adaptar muita coisa. Tem muitas cores que podem ser adaptadas, tá? E aí, se você tem as cores mais coringas, que são as menos saturadas, na minha opinião, é mais fácil, porque, por exemplo, se eu tenho essa daqui, eu posso misturá-la com laranja e ela vai ficar uma cor mais alaranjada. Não sei se seria uma mistura que eu faria, mas... Enfim, quando você tem cores mais neutras, você consegue misturar com cores mais coloridas e ela vai ganhando uma matiz diferente. É mais fácil de lidar com elas do que com cores muito vibrantes já. Marrons muito vibrantes, por exemplo. Claro, é bom ter alguns. O Burnt Sienna é um marrom que eu gosto bastante. Esse Chestnut aqui, por exemplo, é uma cor que eu gosto muito. Mas não precisa ter todos. Tá? Se você tiver os coringas, já tá ótimo. E aí também, se você tem a oportunidade de comprar o estojo por um bom preço também, aí vale a pena. Ó, acabei essa paleta aqui. Um cocô. Agora eu vou usar aqui o Amber. Esse aqui é um marrom mais verde também. Van Dyke Brown agora. Brownish Beige. Beige agora. Ash Gray. Muito boa essa cor também. Quase a última cor. Agora Light Beige. Uma das cores que eu mais tenho gostado de usar. Essa cor é muito boa para pelo branco. Ó, esse Light Beige, ele é um cinza mais quente, diferente desses outros cinzas que a gente tem nessa paleta aqui. Então, ele também é um ótimo cinza para pelagem branca, tá? Uso muito ele para pelagem branca. Inclusive, tem um aqui que tá quase gasto, tô usando ele aqui para pintar agora. Essa é uma cor muito, muito boa, que eu recomendaria que você tivesse na sua paleta. O Ash Gray tá meio perdido aqui, né? Ele é bem clarinho. Não é uma cor que eu usaria muito, não. Mas esses cinzas mais puxados pro sépia são cores ótimas pra gente usar. Em pelagens claras, principalmente. Esse aqui seria um equivalente ao Warm Grey. Warm Grey 3, mais ou menos. Vou tirar um pouquinho o zoom. E aqui a gente tem o branco e o preto ainda, na verdade, né? Vou pegar um branco e preto aqui. Black and white. Aqui a gente tem um branquinho. O branco é um branco bem pigmentado, tá? Mas ainda assim eu prefiro o branco da Luminance. Só que se você tiver essa paleta aqui, né? Se você comprar o estojo, você vai ter o branco. Então você pode usar, porque ele é um branco muito bom também. Eu só não usaria muito ele pra base. Talvez usaria ele mais na fase da mesclagem. Mas é um branco bem pigmentado. E o preto.
O preto é bem pigmentado também, tá? É um bom preto. Ele substitui um pouco o preto da Polychromos. Mas, de forma geral, eu achei muito bonita essa paleta dos Pablos, tá? São cores ótimas, cores que dá para usar em muitos trabalhos, principalmente trabalhos mais naturais. Você vai pintar paisagem, animais, flores. Ele tem cores naturais muito boas. E eu fico virando assim porque é mais confortável para pintar, tá? De forma geral, é um estojo que você não vai precisar de muitos complementos, porque ele tem as cores bem coringas, tem bons marrons, sabe? Dá pra adaptar muita coisa com ele. Eu digo adaptar, por exemplo, se você for aluno da academia, né? Eu vou usar bastante os luminâncias e os policromos. Mas aí, caso você não tenha e resolveu comprar os Pablos, enfim, você consegue adaptar muita coisa, sabe? Inclusive, na pintura do nosso primeiro animal, eu tava sem o Burnt Sienna e eu usei essa cor aqui, que inclusive é até melhor do que o Burnt Sienna. São cores muito naturais, muito boas, e no lápis de cor muita coisa é mesclada também. A gente não usa só a cor, né? Diferente do bordado, por exemplo, que a gente não tem como mesclar a cor, o lápis de cor ele não mescla com muita facilidade, mas ele mescla. Então dá para você sempre mesclar as cores para chegar numa tonalidade final. Vou terminar aqui de pintar o preto e aí eu já falo para vocês as cores que eu mais achei interessante aqui, só que lembrando que isso vai ser meio relativo, né? Tem gente que, sei lá, vai pintar flores, então as cores melhores são as rosas, né? Você vai olhar pela paleta quais as cores que mais você prefere aqui. Mas é uma linha que eu gostei muito, não teve nenhum lápis assim que eu não gostei do pigmento, da textura, né? Só aquele ali no início que eu achei que ficou um pouquinho estranho a pigmentação. O preto é uma desgraça para pintar esse quadradinho. Mas ele preenche muito bem, né? É um lápis que preenche muito bem, que fica muito homogêneo, né? Não dá pra ver muito bem a marca. Vou tirar aqui do zoom pra vocês, daí a gente vai passando as cores, tá? Eu gostei, agora anotem aí, especialmente as cores que eu acho interessante pra usar em uma pintura de pet, por exemplo. Esse brownish orange é uma ótima cor. Essas cores aqui pra língua que eu tinha falado, né? Esse rose pink, o mahogany não, o aubergine aqui embaixo. Essa cor aqui, né, mais roxinho também é boa, que eu uso o Light Aubergine da Luminance para pintar, é mais ou menos parecida. Azuis, eu achei os azuis muito bonitos, eu parei de pintar acho que mais ou menos aqui, né, daí veio o Sky Blue é uma cor que eu acabo usando bastante, e essas turquesas aqui muito bonitas também. Amarelo, laranja, nada novo, né, enfim, são cores boas, mas não uso nos pets. E aí os marrons são marrons muito bons porque eles puxam mais pro vermelho e laranja, que são mais predominantes, né? O Polychromos, ele tem cores muito assim, ó, muito amareladas, e aí eu já não uso tanto. Eu gosto mais dessas cores mais avermelhadas aqui. Então, Burnt Sienna, o Brown é muito bom. O Rosette depende, acho que usaria só num cachorro que é muito laranja, ou num cavalo, que é, enfim, pelagem bem alaranjada. English Red também usaria muito pouco. Venetian Red, ó, por exemplo, Venetian Red, existe um Venetian Red nos lápis da Derwent, e é bem diferente, tá? Então não dá pra vocês se orientarem pelo nome, sempre se orientem pela cor, tá? O Hazel, mais ou menos. O Chestnut é uma cor que eu gosto bastante para pelagem. O Cinnamon também, uma ótima cor, porque ele é bem caramelo, esse Cinnamon. Então, o Chestnut, por exemplo, como eu falei para vocês, eu usei bastante na Cone. E o Cinnamon também seria uma variação, porque o Chestnut, esse 057, ele é uma variação mais escura do Cinnamon. Então, as duas cores se combinam muito, eles são mais ou menos da mesma paleta, né? Então, um animal que tem uma pelagem mais puxada para o vermelho, mais alaranjada, ele vai usar muito essas duas cores. Aí é diferente aqui, por exemplo, o Brown Ochre. Ele já é uma cor muito mais amarelada, então não uso tanto. Aqui os cinzas, né? A gente tem esse bluish pale, que seria um cinza legal para fazer reflexo de olho também.
Os cinzas, de forma geral, vai depender muito da pelagem. Eu não costumo usar cinzas muito frios, mas esse dark gray seria uma boa cor, o light gray também. Aqui os marrons, né? Charcoal gray é uma cor legal, né? Muito parecido com o preto. O ivory black é um pouco mais escuro que o preto, até, aparentemente. Sépia, bistrê, cocoa, ótimas cores aqui. Essas cores aqui do final, né? Ótimas cores para pelagem branca, para uma pelagem mais cinza, um marrom que não tem muito pigmento. O cocoa especialmente, muito legal. Os verdes aqui são verdes bem neutros, né? Falando aqui da paleta aqui de forma geral. Boas cores, tá? Só que eu acabo não usando mesmo, mas esses aqui para um olho verde de gato, por exemplo, para olho azul, né? O olho azul de gato, por exemplo, esse aqui seria uma boa cor. Esse aqui também às vezes entra como uma boa cor, mas é que são cores bem vibrantes. Então, acaba que assim, ó, você vai analisar. É um azul que ele puxa mais pro verde, aí você vai para uma cor mais turquesa. É um azul que puxa mais pro azul puro ou pro roxo, aí você vem mais nessa paleta aqui. Porque é só você olhar as cores do arco-íris, por exemplo, né? Ele vem do vermelho, aí laranja, amarelo, vermelho, laranja, amarelo, verde, aí vai pro azul, do azul vem pro roxo, do roxo vem pro rosa. Então, os marrons, na verdade, eles são a variação dessas cores aqui, só que sem tanta saturação, sem tanta cor, né? Mas as cores são essas, né? Vermelho, rosa, laranja, amarelo, roxo, azul. O rosa, na verdade, é uma variação do vermelho até, né? Mas, enfim. Aqui a gente já fala já é bem roxo, na verdade. Então, roxo, azul, verde, né? Isso são as cores. Aí, marrom é uma variação de um vermelho, por exemplo. O cinza é uma variação de um azul, uma variação de um amarelo, uma variação de um roxo, né? Esse aqui, por exemplo, que eu falei pra vocês, o light beige e o cocoa, são variações de um roxo, né? É um pouco estranho, talvez vocês não vão entender tão bem agora eu só explicando assim, mas isso aqui tem muito a ver com a saturação. Então, é uma cor que tem baixa saturação. O cocoa, ele tem uma cor um pouquinho mais violeta, só que você não vê o violeta nele. Eu sei porque eu já tô acostumada a trabalhar. Eu sei que, por exemplo, essa cor aqui é um cinza que puxa muito mais pro frio, que é um cinza mais azulado. Esse aqui é um cinza mais quente, que tem cores mais vermelhas, roxa, né? Enfim, essas cores aqui eu usaria bastante também. Vou usar bastante nas pelagens, né? O brownish beige, o light beige 402. Enfim, aqui eu não gosto de nenhuma cor. Eu falei que não tinha nenhuma cor que eu não tinha gostado, né? Mas essas aqui, ó, metálicas. Não gosto de cores metálicas, não uso nunca. Elas vêm na paleta, mas elas esfarelam muito. O dourado mesmo, ele ficou de um tamanico aqui, porque eu tive que apontar, porque a ponta vivia quebrando. O bronze e o silver, eles até foram legais, né? O prata e o bronze. Mas não adianta, não uso. Então vai depender muito do seu trabalho também. Eu acabo não usando, tá? Mas esses aqui não gostei. Enfim, essas são, né, digamos, as paletas. Tem aqui o cream também, que é uma cor interessante. Mas assim, ó, via de regra, pra pet, acho que vocês já perceberam, né? Cores mais neutras. Não vou usar quase nada de vermelho, quase nada de azul, a não ser que eu vou fazer um olho verde ou um olho azul, né? Aí sim. Mas essa aqui seria a paleta completa. Vou deixar ela meio aqui para se vocês quiserem talvez tirar um print, ó. Que essas aqui são as cores, tá? Quem quiser tirar um print da tela para lembrar. Não consigo mais afastar a câmera do que isso. Mas estão aí, né? Gosto muito dessa linha. Cada vez mais tenho gostado de usar os Pablos, então realmente é uma linha que não tem erro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review, que vocês tenham gostado aí da gente preencher essa tabela juntos. Se você gostou desse vídeo, curte, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal para receber todas as notificações e também dá uma força, né, para que eu continue produzindo vídeos aqui, que é muito importante a visualização de vocês, o like de vocês, a inscrição. Então, enfim, essa é a forma que vocês têm de me ajudar, né? Eu ajudo vocês trazendo conteúdo que eu considero ser de qualidade e vocês me retribuem de uma forma que, enfim, não vai cair o dedo, né, gente? Não custa nada. Então, vai lá. Um beijo, até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo aí do canal.